Opa pessoal, eu sou Efraim Marcelo e eu estou juntamente aqui com o Fernando Lucas, a minha dupla, para a gente apresentar o trabalho 2 da primeira avaliação da matéria de sistemas de tempo real. No caso, esse trabalho 2 ele constituiu da medições do tempo de comunicação entre cliente e server. Aí, no caso da descrição da tarefa, a gente tem três, três casos, que no caso é a gente executar fazer esses cálculos, né, do tempo de transmissão entre cliente e servidor dentro de uma mesma máquina. Aí depois de uma máquina 1, né, no caso. Aí a gente faz esse mesmo processo na máquina 2 e o terceiro caso é fazendo a comunicação entre eles que estão conectados numa mesma rede. Pronto, primeiramente a gente fez o desenvolvimento em Python, né? E importou algumas bibliotecas como a de Socket, Time e Math, que vão ser úteis para o desenvolvimento. E a gente inicializa as variáveis host e port. Essa host vai ser definida pelo argumento ali do que a gente faz a execução, né? E a porta vai ser a 8.000. Essa porta pode ser definida arbitrariamente. Depois a gente define o número de vezes, né? Que vai ser o número de mensagens, que seria essa num trials. E depois a gente verifica se o usuário forneceu o IP do servidor e o tamanho do pacote. Após isso, cria-se o socket. Bom, e depois a gente faz ali no buffer a implementação da mensagem que vai ser multiplicada pelo tamanho do pacote. E inicializa também se o vetor ali de tempos. E depois a gente faz a repetição de acordo com o número de mensagens. Então, em cada interação do loop, o código mede o tempo inicial, envia o pacote de dados preenchido com a string na variável buffer para o servidor, utilizando o método sock.sendTo. E agora a resposta. Caso essa resposta venha no tempo que a gente definiu, né? Se ela demorar demais, ela vai dar uma mensagem de erro e o programa vai encerrar. Como aconteceu algumas vezes que a gente acabou errando o número de IP, né? E acabou dando timeout, enfim, né? Que passou do tempo estabelecido. Mas caso dê certo, ele vai pegar o tempo final, menos o inicial, e multiplicar por esse valor alto aqui, 1.000.000, para fazer a conversão para microsegundos. E após fazer a repetição pela quantidade de mensagens, ele vai fechar o socket e vai calcular a média e o desvio padrão. Pronto. Aí agora partindo aqui para explicar o server, ele é bem simples, na verdade. A gente inicia já selecionando a porta que a gente vai estar trabalhando, que a gente vai estar escutando. Aí a porta selecionada aqui foi a 8000, que antes a gente desenvolveu o server e depois o cliente. Então meio que o cliente tem que saber exatamente qual porta ele vai se conectar. Aí pronto. Aí a gente fez aqui iniciou criando socket e tudo mais. E botando ele pra ver na porta que a gente selecionou, a porta 8000. E aí ele fica basicamente, ele só fica escutando e recebendo os dados e enviando pra ele. Ele fica sempre nesse loop do while true. Ele sempre vai ficar botando servidor esperando, aí resposta enviada. E fica nessa. Aqui a gente faz um receive from 1024, o tamanho máximo do pacote que a gente vai estar recebendo. No caso, a gente pegou de 1024. Aí ele vai, depois ele pegar a mensagem do cliente, ele vai enviar de volta. E aí vai botar aqui resposta enviada. Aí eu já também tinha uma prática aqui. Eu tinha o servidor esperando e enviando sempre aqui. E ele tá em funcionamento. No caso, por exemplo, vamos pra cá. Já tinha até feito umas práticas antes, mas executando aqui Python cliente.py, aí o IP, né, dessa máquina aqui e o tamanho do pacote. No caso, eu botei aqui e deu exatamente aqui, a média de 166,503 microsegundos e o 362,314 microsegundos do desvio padrão. Aí, ok. Com várias informações, a gente foi aplicando para vários tamanhos e aí a gente gerou uns gráficos e a gente usou o Jupyter aqui para ficar mais fácil de apresentar. Aí aqui a gente começa fazendo as importações de biblioteca mesmo, padrão, Matplotlib, Pandas, essas coisas aqui. Aí a primeira situação que a gente trabalha é o server e o cliente rodando juntos no primeiro computador. E nesse caso eu criei aqui um pequeno data frame só para ficar mais fácil de trabalhar as coisas e ficou dessa forma aqui, os tamanhos, né, o packet size, o tempo médio e o desvio padrão, isso aí em microsegundos. Aí a primeira coisa que a gente fez foi dividir por 2 o tempo que a gente tinha coletado, quando é na mesma máquina, por causa que aqui, tá,
o tempo que a gente coleta é o dobro do tempo de processamento. E no caso, esse tempo de processamento a gente vai estar usando também para calcular depois o caso 3. Então já vai ser bastante útil. Então aí a gente tem aqui mais ou menos esse comportamento do tempo médio pelo tamanho do pacote, né, em bits. E aqui também um gráfico para o desvio padrão nesse primeiro caso. A gente vai para o segundo caso, que é o server e o cliente rodando juntos no segundo PC. Aí a gente pegou outro PC aqui na minha casa e fez fez o mesmo procedimento, coletando aqui os dados e aplicando aqui. Também dividiu por 2. E aí a gente conseguiu plotar esse gráfico. Na outra máquina, o tempo foi bem menor do que na minha. A minha ele foi mais lentinho. E aqui tá também o do desvio padrão. Comportamento aqui. E por fim a situação 3, que era acho que a mais chamativa, que era o server em um PC e o cliente no outro, e eles fazendo essa conexão aí realmente pelo Wi-Fi, pela rede. Aí a gente coletou, né, a gente fez a comunicação, coletando o IPv4 aí de uma máquina e rodando no outro PC com o cliente, chamando ela e tudo mais, o server. E cadê? Pronto. Aí aqui fizemos a coleta de dados, tempo médio, desvio padrão, e a gente aplicou a fórmula aqui chamada aqui para pegar o tempo de comunicação. No caso a gente isolou o tempo de comunicação aqui, né, dessa expressão, e aplicou aqui no Python. Pronto, foi aqui, para cada item, né, para cada tamanho a gente aplicava essa fórmula. E aí conseguimos gerar esse gráfico aqui do tempo de comunicação versus o tamanho de pacote. Ele teve aqui essa performance descrita aqui nesse gráfico. E foi basicamente esse nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, pessoal.